Você já percebeu que algumas decisões acontecem antes de você decidir? A mensagem enviada no impulso, a compra pequena que vira arrependimento, a chance boa que você deixa passar e depois tenta justificar. Parece falta de controle, mas é pior. É um poder escondido na sua mente, rodando em silêncio, e 99% das pessoas nunca enxergam a mão invisível puxando os fios. Porque o piloto automático não aparece só quando você está cansado. Ele aparece quando você está com pressa, quando está com medo, quando está apaixonado, quando está confiante. E o mais perigoso, ele soa como você, com a sua voz, com as suas razões, com o seu meu jeito. Só que muitas vezes não é você escolhendo. É um programa antigo protegendo você, do jeito errado. Hoje eu vou te mostrar o que esse poder faz com você todos os dias. Por que ele decide por você antes de você perceber. E como você começa a recuperar o comando sem cair em auto-engano. Se você entende isso, você para de brigar com a vida como se fosse azar. E começa a enxergar o padrão por trás do padrão. E no final, eu vou te deixar com um exercício de 7 dias que muda a forma como seu cérebro responde sob pressão. Imagina a sua mente como uma casa enorme. Você vive num cômodo iluminado que chama de consciência. O que você pensa agora, o que você quer, o que você promete. Só que existe um porão inteiro que você não visita. Lá ficam memórias, associações, medos, desejos e principalmente regras. Regras que você não lembra de ter escrito, mas que você obedece como se fossem lei. E aqui vem a frase que dá um soco. O que manda na sua vida não é o que você sabe. É o que você acredita sem perceber. E crenças assim não nascem de lógica. Nascem de impacto. Uma humilhação, uma rejeição, uma perda. Uma frase que alguém disse no momento errado. Um dia em que você falhou e concluiu, por dentro: eu não sou bom nisso. Pronto. Uma regra nasce. E ela começa a te governar por baixo. Deixa eu te dar um exemplo real, simples. Um cara competente, cheio de ideias, mas que sempre estragava tudo quando o trabalho começava a dar certo. Ele atrasava, sumia, criava conflito. Depois vinha a culpa e a frase clássica: eu me saboto. Só que a pergunta certa não é: por que você faz isso? A pergunta certa é: o que você está tentando evitar sentir? Quando ele parou e respondeu, saiu uma memória antiga. Quando criança, ele foi elogiado na frente de todos e alguém cortou. Não se ache. Para uma criança, isso vira ordem. Ser visto é perigoso. E o adulto, anos depois, continuava obedecendo, sem perceber. Agora olha para a sua vida com honestidade. Onde você repete? No dinheiro? Nos relacionamentos? No corpo? Na disciplina? Você começa forte e abandona? Você se empolga e some? Você escolhe o mesmo tipo de pessoa e finge surpresa? Você se desvaloriza no exato momento em que precisava se posicionar? Se isso acontece mais de uma vez, não é coincidência, é comando. Primeiro, o filtro. A cada segundo seu cérebro recebe informação demais. Então ele escolhe o que você vai notar e o que vai ignorar. Esse filtro não pergunta o que você quer. Ele pergunta o que confirma quem eu acho que eu sou e o que evita perigo. Por isso, duas pessoas vivem a mesma situação e enxergam mundos diferentes. Se por dentro você carrega "ninguém me valoriza", você vai colecionar sinais de desvalorização. Se carrega "o mundo é ameaçador", você vai notar ameaça até onde não tem. E aí você chama isso de realidade. Você diz: eu só sou realista. Mas às vezes, realismo é só uma ferida bem treinada. Segundo, a antecipação. Antes de você agir, o corpo tenta prever o resultado. Ele não prevê pelo futuro,
Ele prevê pelo passado. Você entra numa conversa já esperando ser rejeitado. Sua postura muda, seu olhar muda, o tom muda. A outra pessoa sente e reage. E pronto, o roteiro se cumpre. Depois a mente fala: viu? Eu sabia. Só que ela não previu. Ela provocou. E o mais assustador, você pode sentir medo antes de ter um motivo claro, porque o corpo já interpretou o ambiente e disparou o alarme. A consciência só chega depois, criando uma história para justificar. Terceiro, a recompensa secreta. Padrões ruins também dão recompensa. A procrastinação dá alívio. A desistência dá a sensação falsa de liberdade. A autossabotagem evita a exposição. O isolamento evita a rejeição. O problema é o preço, e o cérebro aprende assim. Isso funciona. Quando você repete, ele grava, e depois ele puxa o mesmo caminho sem pedir permissão. Então eu te pergunto, o que você ganha quando se mantém pequeno? O que você evita quando não entrega o seu máximo? O que você protege quando finge que não era tão importante? Do lado de fora parece fraqueza. Por dentro, muitas vezes, é proteção. Quarto, o personagem. Todo mundo cria um personagem para sobreviver socialmente. O forte, o engraçado, o que resolve, o que agrada, o que não precisa de ninguém. O problema começa quando você confunde o personagem com você, porque o personagem tem regras invisíveis. Eu não posso falhar, eu não posso incomodar, eu não posso parecer fraco, eu tenho que dar conta, e viver obedecendo regra invisível cansa. Você fica em alerta, se policiando o tempo todo, até o dia em que você explode e diz: eu não sei o que deu em mim. Deu o que estava preso. Quinto, a identidade. Esse é o núcleo do poder escondido. Você não mantém hábitos, você mantém uma identidade. E o cérebro defende identidade como se defendesse a própria vida. Se você se vê como alguém que nunca termina, você vai achar um jeito de não terminar. Se vê como azarado, vai transformar chance em prova de azar. Se vê como menos importante, vai aceitar migalhas e chamar de normal. É por isso que tem gente que muda de cidade e encontra o mesmo vazio. Muda de emprego e encontra o mesmo problema. Muda de pessoa e encontra a mesma dor. O cenário troca, o roteiro continua. E tem uma camada ainda mais sutil. O corpo vira a senha da identidade. Você não percebe, mas a sua postura, sua respiração e seu nível de tensão comunicam para o mundo quem você acredita que é. Tem gente que entra num lugar pedindo desculpa só por existir. Tem gente que se encolhe quando vai falar. Tem gente que sorri quando está desconfortável, como se precisasse merecer o espaço. E isso não é drama, é condicionamento. O corpo aprendeu uma linguagem. Repara numa coisa: quando você está prestes a fazer algo importante, o que o seu corpo faz? Aperta o peito? Travou a garganta? O estômago afunda? A respiração fica curta? Isso é o porão apertando o alarme. E aí, para aliviar, você faz o que sempre fez. Adia, desvia, se distrai, muda de assunto, abre o celular, promete que amanhã vai. O cérebro não está tentando te destruir. Ele está tentando te tirar do desconforto. Só que, sem querer, ele te tira do seu futuro. Vou te contar outra cena que acontece todo dia. Uma pessoa recebe uma oportunidade, um convite, uma parceria, uma vaga, alguém pedindo para ela se mostrar mais. Parece bom, mas por dentro surge uma sensação estranha, quase de ameaça. E a mente faz o truque. Ela transforma medo em lógica. Não é bem meu estilo. Agora não dá. Isso não é para mim. Tem gente melhor. E a oportunidade vai embora. Mais tarde, ela sente frustração e chama de destino. Só que não foi destino. Foi identidade se defendendo. O problema é que identidade não se defende só do que é ruim. Ela se defende do que é novo.
Porque novo significa risco, significa não ter controle total, significa a possibilidade de falhar em público. E é aí que você entende por que tantas pessoas preferem uma prisão familiar do que uma liberdade desconhecida. A prisão, pelo menos, é previsível. A liberdade exige coragem. E aqui entra a parte sombria. Esse poder escondido cria justificativas perfeitas. Ele não diz, eu estou com medo. Ele diz, não é o momento. Ele não diz, eu me sinto pequeno. Ele diz, isso é besteira. Ele não diz, eu não quero ser visto. Ele diz, eu sou reservado. E você acredita, porque a voz é sua. Só que a origem é condicionada. Agora vem a virada. Você não recupera o controle tentando pensar positivo. Você recupera o controle quando aprende a observar o programa. Quando você identifica o comando e para de confundir comando com personalidade. Faz isso comigo agora. Escolhe uma área travada. Só uma. Qual é o padrão que se repete? E qual é a emoção que você está evitando sentir quando o padrão aparece? Vergonha, rejeição, abandono, exposição, fracasso? Responde com sinceridade. Porque por trás do comportamento, quase sempre existe uma tentativa de evitar dor. E aqui é o pico emocional. Imagina que cada repetição desse padrão é uma assinatura invisível no seu futuro. Um contrato dizendo, eu continuo sendo essa pessoa. Ninguém te avisa quando você assina. Você só acorda um dia e sente que a vida passou. E você repetiu o mesmo capítulo com capas diferentes. A tragédia não é falhar. A tragédia é nunca conhecer a versão de você que existe do outro lado do medo. Mas programa pode ser reescrito, não com força bruta, não com culpa, com método. 3 movimentos, simples e difíceis ao mesmo tempo. Primeiro, nomeie o comando. No momento em que o padrão surge, troque "eu sou assim" por "isso é um comando antigo". Só isso já cria espaço. Você deixa de ser refém e vira observador. Segundo, rastreie o gatilho. O que aciona esse comando? Um tipo de pessoa? Um tom de voz? Uma cobrança? Um elogio? Um risco? Você não precisa lembrar da infância inteira. Você precisa perceber a sensação no corpo e a história automática que vem junto. Quando você enxerga o gatilho, o automático perde força, porque ele dependia do escuro. Terceiro, crie microprovas novas. Não é mudar a vida hoje, é contrariar o comando 1 centímetro. Se o comando é "não posso ser visto", você se expõe um pouco, mostra um trabalho, fala numa reunião, publica algo. Se o comando é "não mereço", você aceita um elogio sem se diminuir. Se o comando é "eu sempre falho", você termina algo pequeno até o fim. Microprovas repetidas viram evidência. Evidência muda identidade. E tem um detalhe que quase ninguém faz. Ensaio. Antes de dormir, por 7 dias, você vai fechar os olhos por 2 minutos e se ver respondendo diferente ao gatilho principal. Não é fantasia, é treino. Você se vê agindo com calma, dizendo não, terminando, se posicionando. Sente isso no corpo. O cérebro aprende por repetição, imagem e emoção. O que você ensaia, você facilita. E o que você facilita, você faz quando a vida apertar. Agora a pergunta final. Você quer continuar sendo protegido por um programa velho ou quer começar a ser livre? Porque liberdade não vem sem desconforto. Desconforto de quebrar regra antiga. Desconforto de se ver de verdade. Mas a recompensa é rara. Coerência. Paz interna. A sensação de que você está virando alguém que você respeita. Se você identificou pelo menos um comando escondido hoje, comenta aqui embaixo qual foi. Uma frase só. Eu não posso falhar. Eu não posso ser visto. Eu não mereço. Eu sempre perco. Quando você coloca em palavras, você tira do porão e coloca na luz. E se inscreve no canal, porque a partir daqui a gente vai mapear esses comandos
e reprogramar respostas automáticas do jeito certo. E guarda isso para fechar. A mente esconde um poder. Sim, mas o poder maior é você perceber. Porque no instante em que você percebe, você deixa de ser personagem e vira autor. E quando você vira autor, a história muda.